Você já sentiu aquele arrepio silencioso quando ele te olha, como se escondesse um segredo que nem ele sabe explicar? Talvez você tenha percebido algo diferente nos gestos, nos silêncios, na maneira como ele diz o seu nome. E se o que parece apenas amizade ou distração for, na verdade, amor disfarçado? Amor secreto. Carl Jung dizia que o inconsciente não mente. Ele se manifesta nos detalhes que escapam ao controle. É nesses detalhes que mora a verdade que a consciência ainda não ousou encarar. Neste vídeo, vamos revelar os 8 sinais que indicam que ele está secretamente apaixonado por você. E não são os clichês que você já ouviu antes. Vamos decifrar os símbolos, os lapsos, os pequenos rituais que revelam o desejo camuflado. Isso vai muito além da linguagem verbal. Trata-se da linguagem da alma. E a alma, como bem disse Jung, fala por imagens, gestos e impulsos que ignoramos à luz do dia. Mas atenção, não se trata apenas de observar o outro. Este conteúdo é, acima de tudo, um espelho. Porque o que você vê nele pode ser também o que você reprime em si mesma. O amor escondido do outro desperta a sua sombra. Aquele lugar onde você guarda suas expectativas, seus medos e até sua autossabotagem. A promessa aqui é clara. Ao reconhecer esses 8 sinais, você não apenas saberá o que ele sente, você também terá a chance de compreender por que você atrai esse tipo de conexão. Vai entender as camadas emocionais que se entrelaçam entre você e ele. E, se desejar, poderá transformar esse silêncio em uma ponte. Uma ponte que conecta o desejo inconsciente à escolha consciente. A chave que vamos usar ao longo do caminho é simples, porém poderosa. Observar, sentir, traduzir. Essas 3 palavras revelam mais do que 1000 declarações. Observar sem projetar. Sentir sem se defender. Traduzir sem distorcer. Prepare-se para enxergar o invisível. O primeiro sinal de que ele está secretamente apaixonado por você está na maneira como ele gerencia a própria presença. Jung dizia que o inconsciente se revela nos gestos não intencionais, e poucos gestos são mais reveladores do que a forma como alguém entra e sai da sua órbita. Ele está por perto, mas nunca de forma óbvia. Não invade, mas também não desaparece. É como uma presença estratégica, sutil, porém constante. Ele marca território sem dizer uma palavra. Você percebe que ele aparece nos momentos certos. Não é coincidência, é sincronicidade, conceito central na psicologia junguiana. Quando 2 acontecimentos se conectam por sentido e não por causa, algo mais profundo está em jogo. Ele passa por você, mas não apenas fisicamente. Ele parece circular ao seu redor com um cuidado quase ritualístico, como se estivesse tentando criar uma dança que apenas vocês 2 conhecem. Esse comportamento revela uma dualidade interna, o desejo de se aproximar e o medo de se expor. A paixão, quando reprimida, encontra saídas silenciosas. Jung chamaria isso de manifestação da sombra amorosa, o impulso que não foi reconhecido conscientemente, mas que procura vazão através de atitudes sutis, olhares desviados, lapsos de fala. A sombra, nesse contexto, é o sentimento que ele esconde até de si mesmo, mas que o corpo insiste em comunicar. Preste atenção aos rituais dele. Ele muda o tom de voz quando fala com você? Faz perguntas mais profundas do que o necessário? Busca sua aprovação sem parecer que está tentando impressionar? Essas são formas de compensação simbólica, o inconsciente dele tentando se fazer entender onde a mente racional ainda hesita. Para tornar isso mais claro,
Imagine uma represa. A água represada é a emoção contida. Quando ela não pode sair pela abertura principal, a palavra direta, a confissão, ela encontra rachaduras no concreto. Um gesto, um silêncio prolongado, uma escolha de palavras estranha. Esses são os vazamentos da represa emocional dele. Faça um exercício agora. Feche os olhos por 30 segundos e visualize os últimos encontros com ele. Lembre-se das expressões, dos gestos pequenos. Onde ele hesitou, onde ele exagerou. O inconsciente revela a sua paixão nas extremidades, onde ele é intenso demais ou cauteloso demais. Esse sinal não se mostra para qualquer um. Ele exige sensibilidade. E se você está notando isso, talvez sua própria alma esteja em diálogo com a dele. O segundo sinal de que ele está secretamente apaixonado por você está nos olhos. Mais precisamente, na forma como ele te observa quando acha que você não está olhando. Jung nos ensinou que o olhar é uma das janelas mais diretas para o inconsciente, porque é no olhar que projetamos aquilo que ainda não conseguimos integrar. E o olhar de quem ama em segredo carrega uma tensão, desejo e contenção, curiosidade e medo. Não é apenas o tempo que ele passa te olhando, mas o ritmo com que desvia o olhar quando você retribui. Um olhar prolongado e súbito pode ser mais íntimo que um toque, mas quando ele desvia, talvez rapidamente demais, ele está tentando esconder uma verdade que o escapa. A alma fala através desses movimentos involuntários. E aqui está um ponto crucial. Você sente quando esse olhar é diferente, porque ele não te vê apenas com os olhos. Ele te escaneia com a alma, procura os seus traços, suas reações, seu silêncio. Ele está tentando te decifrar, e esse é um sinal clássico de envolvimento emocional profundo. Nesse momento, quero te convidar para fazer algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e comente: "Eu recebo o amor". Isso não é só um gesto virtual, é uma declaração ao universo. Jung afirmava que a realidade psíquica molda o externo. Ao dizer "eu recebo", você ativa em si mesma o arquétipo da abertura, o sim à vida, o sim ao amor. O universo precisa saber que você está pronta, mas para isso, você precisa expressar. E se quiser ir além da intuição e ter clareza total sobre o que ele sente por você, acesse o quiz gratuito que está na descrição deste vídeo. São perguntas que vão te ajudar a decodificar os sinais com mais precisão, sem depender apenas do instinto. É rápido, direto e pode mudar sua percepção completamente. Voltando ao olhar, Jung dizia que projetamos no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós. Quando ele te observa, talvez esteja vendo partes de si mesmo que nunca o ousou explorar. Você se torna espelho, portal, revelação. E é justamente por isso que o olhar dele carrega uma mistura de fascínio e desconforto. Ele se vê em você, e isso o assusta. Faça um segundo exercício. Lembre-se de um momento em que sentiu esse olhar. O que você sentiu? Quente, frio, confuso? O corpo não mente. E às vezes, o que você chama de dúvida é só o reflexo da negação dele. Mas o sentimento já está ali, oculto, mas pulsante. O terceiro sinal pode parecer contraditório à primeira vista. Ele se contradiz nas atitudes. Um dia está presente, outro se distancia. Em certos momentos parece íntimo, em outros age com frieza repentina. Para quem observa apenas pela lógica, esse comportamento soa confuso. Mas para quem entende a dinâmica da psique, como Jung ensinou, isso é revelador. Trata-se da clássica luta entre o impulso da alma e o medo do ego. A paixão secreta é um campo de batalha interior.
Quando não reconhecida conscientemente, ela gera uma tensão entre aquilo que se deseja profundamente e aquilo que o superego considera arriscado demais. Ele se aproxima quando o coração vence, se afasta quando o medo domina. Essa oscilação não é desinteresse, é um sintoma de conflito interno. E quem ama em segredo vive nesse vai-vem emocional até que a tensão se torne insuportável ou seja transformada em escolha consciente. Jung chamaria esse processo de função transcendente, a ponte entre o consciente e o inconsciente. Quando uma pessoa vive uma contradição emocional, ela está sendo pressionada pelo inconsciente a integrar algo novo. Ou seja, ele está sendo chamado a reconhecer que sente algo por você, mas ainda não tem recursos internos para assumir isso sem medo. Você já percebeu esse padrão? Ele se aproxima emocionalmente, talvez até compartilha coisas pessoais, e logo depois some ou se fecha. Essa dança do quase não é casual. Ela indica que ele sente, mas ainda não sabe o que fazer com o que sente. É importante compreender também a dimensão simbólica disso. Essa oscilação cria um tipo de labirinto emocional. E no labirinto, como nos mitos antigos, o herói precisa enfrentar seus próprios monstros para chegar ao centro, que neste caso é a verdade do sentimento. O monstro, nesse contexto, pode ser o medo de rejeição, o medo de se expor, ou até traumas passados que tornam o amor um território perigoso. Por isso, não se apresse em rotular o comportamento dele. Nem toda distância é desprezo, às vezes é só defesa. Nem toda contradição é manipulação, às vezes é só confusão interna. A paixão reprimida contorce a lógica. E o que parece incoerente, na verdade, obedece a uma coerência mais profunda, a do inconsciente em luta. Você pode, inclusive, observar a sua própria reação a esse movimento. Quando ele se afasta, você sente raiva, tristeza, ansiedade? Essas emoções são pistas da sua própria sombra, porque a paixão secreta do outro frequentemente acende em nós as feridas que tentamos esconder. Entender esse sinal não significa justificar tudo, mas te permite ver além da superfície e, a partir disso, decidir com mais clareza o que você quer, o que merece e o que está disposta a esperar ou não. O quarto sinal é o cuidado disfarçado. Ele encontra maneiras indiretas de te proteger, de te ajudar, de estar presente quando você precisa, mas sempre com um pretexto. Ele não declara amor, mas age como quem ama. Oferece uma carona, manda mensagem quando você some, nota detalhes que ninguém mais vê. E quando você pergunta por que ele se importa, ele desconversa. Mas o cuidado está lá, evidente, quase involuntário. Jung dizia que os conteúdos inconscientes aparecem camuflados em ações simbólicas. E o cuidado é um símbolo profundo de vínculo emocional. Não é a ajuda mecânica de quem quer apenas ser gentil. É a atenção constante de quem está emocionalmente investido. Ele percebe quando algo está errado no seu tom de voz. Ele lembra de uma conversa antiga. Ele repara se você está cansada. Essas atitudes não nascem da casualidade, nascem da conexão. Esse comportamento revela também a presença do arquétipo do protetor, uma figura interna que, ao se ativar, transforma o homem comum em guardião emocional. Mesmo sem nomear o que sente, ele começa a agir em função do seu bem-estar. É o amor falando pelas entrelinhas, pelos gestos, pelos cuidados mínimos. E aqui está um ponto importante. Ele cuida de você sem fazer alarde. É como se tivesse vergonha da própria sensibilidade, mas ela escapa, mesmo que ele tente esconder. O inconsciente não aceita censura por muito tempo. Ele se infiltra nos gestos que escapam da racionalidade. E quando alguém ama em segredo, seu inconsciente passa a se comportar como se o amor já fosse assumido. Talvez você se pergunte, mas e se for só amizade? A resposta está no tipo de cuidado. Amigos ajudam. Homens apaixonados, ainda que inconscientes disso, se comprometem emocionalmente com o seu bem-estar.
Existe uma diferença sutil, porém poderosa. A amizade oferece presença. A paixão secreta oferece proteção. Agora, te faço um convite que também é um gesto simbólico. Comente aqui embaixo: eu recebo amor. Isso não é só um comentário qualquer. É um sinal para o universo e para o seu inconsciente de que você está aberta a viver relações onde o cuidado não precisa ser disfarçado. Amor que se esconde é amor que pede espaço. E a melhor forma de abrir esse espaço é declarar, mesmo que em silêncio: eu estou pronta. Se ele age como quem cuida, mas foge da palavra, observe o contraste. O gesto revela onde a consciência ainda não chegou. E talvez ele só precise de uma fagulha externa, um olhar, uma resposta, um acolhimento para atravessar a fronteira entre o medo e a entrega. O quinto sinal de que ele está secretamente apaixonado por você está na forma como ele reage quando você se conecta com outros homens. Observe com atenção. Talvez ele não diga nada, mas o corpo dele denuncia. A mandíbula trava, o olhar se fecha, a postura muda. Ele pode até fazer uma piada, mas há um incômodo disfarçado ali. Jung nos lembra que onde há emoção, há projeção, e onde há ciúme disfarçado, há desejo reprimido. Esse tipo de reação é um dos indícios mais claros de que algo profundo está em movimento. Porque o ciúme não surge do nada. Ele nasce do sentimento de posse. E a posse, nesse caso, não é consciente. Ele não sabe exatamente por que sente desconforto quando te vê com outro, mas sente. O inconsciente dele percebe que há uma ameaça simbólica. Perder algo que ele ainda não conquistou, mas que emocionalmente já considera seu. Esse sinal é sutil e muitas vezes aparece nos bastidores. Ele fica mais quieto depois de ouvir o nome de alguém, passa a responder com mais frieza, muda o comportamento nas horas seguintes. Essas alterações indicam uma tentativa de recalibrar o controle emocional, porque ele ainda não pode ou não quer admitir que se importa. Mas o incômodo é real e sua intensidade revela a profundidade do vínculo. Importante, isso não significa que ele seja imaturo ou possessivo. Estamos falando de um ciúme que não é agressivo nem declarado. É o reflexo interno de um amor que ainda vive na sombra. E a sombra, como Jung explicou, não é o mal em si. É apenas aquilo que ainda não foi iluminado pela consciência. Quando esse amor vier à tona, talvez o ciúme se transforme em zelo e o medo em cuidado. Mas enquanto isso não acontece, ele se debate com emoções contraditórias, e você pode perceber que ele tenta compensar o próprio desconforto com gestos que reforcem a sua presença. Ele passa a se mostrar mais, envia mensagens aparentemente neutras, busca formas de validar sua importância na sua vida. Tudo isso é movido por um sentimento que ainda não encontrou forma verbal. Esse sinal exige sensibilidade de quem observa. Não se trata de provocar nem de testar. Trata-se de notar o que acontece no campo invisível entre vocês. Porque, como Jung dizia, a alma reconhece o que a mente ainda nega. E nesse reconhecimento silencioso mora a verdade. Analise também sua própria postura quando ele reage dessa forma. Você sente culpa? Vontade de se justificar? Ou, ao contrário, sente-se validada? Isso também diz muito sobre sua própria jornada emocional. Muitas vezes nos conectamos com quem vive no mesmo estágio interno que o nosso, desejar sem permitir, querer sem admitir. O ciúme disfarçado não é apenas sobre ele, é sobre o espelho que ele se torna para você. Se você sente que há algo ali, talvez o seu inconsciente já saiba a resposta. O sexto sinal que revela uma paixão oculta está na forma como ele compartilha histórias, especialmente aquelas que parecem não ter ligação direta com você, mas que de forma velada falam sobre você.
Carl Jung ensinava que projetamos nosso mundo interno em narrativas, e muitas vezes o que alguém escolhe contar diz mais sobre o que sente do que declarações explícitas. Preste atenção quando ele fala de outras mulheres, relacionamentos passados ou até personagens fictícios. A maneira como ele descreve essas figuras femininas, o que admira nelas, o que critica, tudo isso serve como um reflexo inconsciente do que ele vê ou teme ver em você. Ele pode usar essas histórias como uma forma de testar o terreno emocional, observar sua reação, medir seus limites, sondar suas crenças. E mais, ele pode usar essas narrativas para falar de si mesmo indiretamente. Quando compartilha uma música, um filme, uma frase que lembrou de você, está tentando traduzir um sentimento que ainda não tem nome. Porque onde falta coragem, o símbolo entra em cena. A linguagem simbólica é a linguagem do inconsciente e, portanto, do amor oculto. Essas histórias também carregam outro elemento essencial, a tentativa de criar intimidade emocional. Ele compartilha coisas que não diria a qualquer um. Abre brechas da alma por onde você pode enxergar sua vulnerabilidade. Esse tipo de exposição não acontece com frequência, muito menos de forma gratuita. Ele está, ainda que inconscientemente, criando um espaço comum entre vocês. Jung afirmava que todo encontro verdadeiro é o encontro de inconscientes. E quando ele traz suas histórias para perto de você, ele está convidando seu inconsciente a dialogar com o dele. Às vezes, ele nem entende por que está contando aquilo, mas você sente que há algo por trás da superfície. E sente porque há mesmo. Esse comportamento é também uma forma de evitar a exposição direta. Ao falar por meio de histórias, ele mantém uma distância segura, protege-se da rejeição. Ele fala de si, mas disfarçado de outro. E nesse movimento, ele mede sua empatia, sua escuta, sua capacidade de acolher. É preciso escutar com o corpo, não só com os ouvidos. O tom da voz, os silêncios, o brilho nos olhos quando ele compartilha algo mais pessoal, tudo isso revela mais do que as palavras. Porque quando há amor não declarado, as entrelinhas se tornam confissões. Você já notou isso? Histórias repetidas, temas recorrentes, detalhes que ele enfatiza sem razão aparente. Esses padrões não são aleatórios. São símbolos daquilo que ele ainda não teve coragem de nomear. E ao perceber isso, você começa a entender que o amor escondido se manifesta como uma metáfora contínua, um desejo disfarçado de lembrança, uma declaração escondida em um conto, uma alma tentando se fazer ouvir, mesmo em silêncio. O sétimo sinal de que ele está secretamente apaixonado por você está no modo como ele se transforma quando está ao seu lado. Não são mudanças drásticas, mas microcomportamentos que só surgem na sua presença. Ele fica mais atento, mais leve, ou às vezes mais nervoso. Pode gaguejar, mexer nos próprios dedos, ajustar a roupa, evitar ou intensificar o contato visual. Esses sinais não são ensaiados, são respostas do corpo à presença emocional de quem toca algo profundo dentro dele. Jung nos lembrava que a alma reage ao encontro com aquilo que ela reconhece como essencial. Quando estamos diante de alguém que nos impacta emocionalmente, mesmo sem entender o porquê, o corpo entrega. E esse tipo de impacto é uma pista forte de conexão afetiva real. A tensão visível, ou até mesmo a tentativa de parecer indiferente, mostra que ele não está em estado neutro. Ele está tentando equilibrar um turbilhão interno. Esse esforço para manter o controle é, paradoxalmente, o que revela o quanto ele sente. Porque quem não sente, não se controla. Só tenta se regular quem já está desregulado por dentro. A paixão secreta desequilibra, tira a zona de conforto, desafia a imagem que ele construiu de si mesmo. E é por isso que, perto de você, ele se contradiz e se revela. Muitas vezes essas transformações são tão sutis que você só percebe se estiver atenta. Mas quando nota, não consegue mais desver. O homem confiante que se torna hesitante,
O distraído que, de repente, presta atenção em cada palavra sua. O brincalhão que fica mais sério. Esses contrastes mostram que, diante de você, ele sente algo que o desconcerta. E isso não acontece à toa. Vocês estão em um campo simbólico de atração. Há algo que ele projeta em você. Algo que desperta o desejo e o medo ao mesmo tempo. Você representa, para ele, uma porta de passagem. E isso é tão intenso que ele nem sabe ao certo como agir. Por isso, age diferente. O comportamento dele muda, porque a alma dele reage. Se você sente que precisa entender melhor esse padrão, faça agora o quiz gratuito que está na descrição do vídeo. É um diagnóstico da sua vida amorosa. Te ajuda a enxergar com clareza o que você está vivendo. O que repete, o que atrai. É direto, revelador e pode transformar sua forma de se relacionar. Entender essas mudanças sutis no comportamento dele é como ler um livro em outra língua. Exige sensibilidade, atenção. Mas uma vez que você entende o código, tudo faz sentido. E quando faz sentido, você ganha poder. O poder de escolher. Não mais pela dúvida, mas pela consciência. O oitavo e último sinal de que ele está apaixonado em segredo é o modo como ele escuta você. Não é apenas ouvir, é presença total. Quando você fala, ele para. Ele presta atenção aos detalhes. Lembra de coisas que você mencionou casualmente. Percebe nuances no seu humor. Entende seus silêncios. Esse tipo de escuta é raro porque não vem da mente, vem do coração. E quando alguém ama, ainda que inconscientemente, ele se conecta ao outro com essa escuta que acolhe, protege e contempla. Carl Jung dizia que a verdadeira escuta é uma forma de cura. E nesse caso, a escuta dele é a forma mais pura de demonstrar um afeto que ainda não encontrou voz. Ele pode não dizer o que sente, mas demonstra com cada gesto de atenção que você ocupa um espaço interno profundo. E é justamente isso que diferencia o interesse superficial da paixão verdadeira. A capacidade de te escutar como se cada palavra sua fosse essencial. Esse tipo de escuta vai além do conteúdo da conversa. Ele nota seu ritmo, seu tom, suas pausas. Responde emocionalmente ao que você diz. E mesmo quando não tem uma resposta pronta, oferece presença. Isso revela que ele está envolvido não apenas com suas palavras, mas com sua experiência emocional. Ele quer entender o que se passa dentro de você, porque, de alguma forma, sente que já está lá. Esse sinal é também uma das formas mais silenciosas de conexão profunda, porque quem escuta assim se entrega, se compromete, mesmo que não perceba. Ele está se aproximando de um ponto sem retorno, o momento em que o sentimento deixa de ser sombra e começa a exigir presença consciente. Talvez ele ainda esteja resistindo, talvez você também, mas a escuta dele diz o que ele ainda não consegue assumir. Você importa. O que você vive, sente, pensa, tudo isso tem valor para ele. E ele demonstra isso da única forma que consegue por enquanto, estando ali, atento, inteiro. Esse último sinal fecha o ciclo com profundidade, porque é justamente na escuta verdadeira que nasce a possibilidade de um vínculo real. E quando alguém escuta sua alma, mesmo em silêncio, a alma responde. Às vezes com um arrepio, às vezes com uma lágrima inesperada, mas sempre com um reconhecimento. Esse é o lugar onde posso ser. Agora que você conhece todos os sinais, algo dentro de você provavelmente se moveu, não apenas em relação a ele, mas em relação a si mesma. Porque decifrar o outro é também um caminho para se reencontrar, para perceber onde você ainda espera, onde ainda se esconde, onde ainda deseja sem permitir. Chegamos ao fim, mas o verdadeiro começo talvez esteja acontecendo agora, dentro de você. Porque, mais do que identificar se ele está secretamente apaixonado, essa jornada revelou algo muito maior. A forma como você também sente, espera e se conecta. Carl Jung dizia que todo encontro é, antes de tudo, um reencontro consigo mesmo.
E ao observar o outro com profundidade, você acessa partes suas que estavam adormecidas. Você agora conhece os 8 sinais. E mais do que isso, aprendeu a decifrar o inconsciente, a linguagem simbólica, os gestos que dizem o que as palavras não ousam pronunciar. Isso é poder emocional. Isso é consciência. E a consciência é o primeiro passo para qualquer transformação amorosa real. Se isso tocou você de alguma forma, curta este vídeo e comente "Eu recebo o amor". Essa declaração simples é um portal, uma permissão. O universo precisa saber que você está pronta, mas ele só entende ações claras. E dizer "eu recebo" é mais do que um gesto digital, é um sim à vida. E se você quiser ir além da intuição e ter um mapa claro do que vive no seu campo afetivo, faça agora o quiz gratuito na descrição do vídeo. É um diagnóstico da sua vida amorosa. Vai te mostrar padrões, bloqueios, repetições inconscientes, porque amar com consciência é amar com liberdade. Essa jornada não é só sobre ele, é sobre você, sobre a mulher que começa a se escutar com mais profundidade, que percebe o que sente e começa a se mover não mais pela carência, mas pela clareza, que olha para o amor como algo possível, porque passou a se ver como digna de recebê-lo. Observar, sentir, traduzir. Essa foi a chave, e agora que você aprendeu a usar esses 3 movimentos, está preparada para dar o próximo passo. Seja com ele, seja com outro, seja com você mesma, porque o amor verdadeiro começa onde termina a ilusão, e a ilusão termina quando a alma desperta.